Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo do canal Electric. Vocês sabem quantos volts são gerados na fonte de energia elétrica e o caminho que ela percorre até chegar na sua casa? E os perigos da instalação aérea? Então fique aí até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor inscreva-se, deixe seu joinha e dá uma cutucada no sininho que é para não perder os próximos vídeos. Os combustíveis fósseis ainda são os responsáveis pela maior parte da eletricidade disponível aqui na Alemanha. Esses combustíveis são encontrados no subsolo, porém muitas das vezes a companhia responsável tem de destruir completamente as cidades e relocar todos os moradores, criando assim outras cidades. Depois que todo o material for retirado, eles reconstroem a vegetação e criam florestas e lagos, e volta tudo ao normal. Todos os materiais retirados são transportados via férrea até as usinas, onde o carvão e o gás natural são convertidos em energia elétrica por um processo de combustão. O restante da energia é produzida por painéis fotovoltaicos e turbinas eólicas. Depois disso, a energia é transportada por torres de altas tensões. Essa energia transportada fica entre 220.000 a 380.000 volts e viajam até os transformadores regionais, que então irão rebaixar a tensão dependendo da necessidade, entre 3.000 e 20.000 volts. E daí ela é transportada para o outro transformador, que então a transforma para 230 e 400 volts. E só então ela viaja para os distribuidores que ficam espalhados pelas calçadas de toda a cidade, que então é distribuída para as casas. A tensão na Europa é de 230 volts e frequência de rede é de 50 Hz. Na América do Norte e parte da América do Sul, a tensão de rede é de 120 volts com a frequência de 60 Hz. Sendo cada Hz uma variação de pico positivo e negativo, como mostrado pela linha azul, formando um ângulo de 360 graus, ou seja, um ciclo completo. Logo aqui, a linha inferior representa 5 Hz. Observe que aqui apenas 1 segundo é mostrado. Isso significa que para 50 Hz há 50 vezes variação de pico por segundo. Por isso, um choque elétrico pode ser fatal, pois o coração de uma pessoa normal bate entre 50 e 100 vezes por minuto. Agora faça uma conta comigo. Quantas vezes bate o coração depois de um choque elétrico de 60 Hz? Isso mesmo, pouco mais de 3.600 vezes por minuto. E agora falando em prevenção, eu te pergunto, você consegue ver a fiação nos postes das ruas? Não, né? Pois ela fica toda no subsolo. Porém, esse tipo de instalação tem um custo bem elevado em comparação com a instalação aérea, mas é muito mais segura e não atrapalha em nada na paisagem das ruas. E agora faça você mesmo a comparação com a instalação aérea. Numa instalação aérea, por exemplo, durante uma tempestade de vento, árvores podem ser derrubadas e levam junto postes e fiações, deixando muita gente no escuro e levando muitas horas e talvez até dias para consertarem. Sem contar que gera também gastos com a podagem das árvores e até mesmo a remoção delas, fazendo com que as temperaturas das cidades aumentem. E tudo isso sem contar os perigos enfrentados pelos caminhões. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu!